Ao longo das últimas décadas em nossa sociedade contemporânea, alguns eventos causaram mudanças profundas na realidade tanto das pessoas que são adultas como das pessoas que são crianças. E por isso o tema da nossa videopalestra gratuita do dia de hoje é Crianças Envelhecidas e Pais Infantilizados, a geração zero. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e aqui estamos para oferecer mais uma videopalestra gratuita a todos os nossos espectadores com temas interessantes. Lembrando que o tema que nós vamos trabalhar hoje é algo bastante contemporâneo e que certamente deve ser presente na vida da grande maioria das pessoas que compõem a nossa audiência, né? Que são justamente esse evento que acontece na nossa realidade, onde as crianças são envelhecidas e os pais, que deveriam ser adultos, são pessoas completamente infantilizadas, configurando assim um certo nível de frustração e impotência, né? Seja para com aquilo que se espera de uma pessoa adulta, seja para com a educação que as crianças deveriam ter e graças a esse evento não tem. E esse poderíamos dizer que é um dos maiores fenômenos da nossa atualidade, né? Crianças que sacrificam a própria infância para parecerem adultas responsáveis e pessoas adultas e responsáveis que deixam de ser responsáveis e se maquiam de adolescentes felizes. E certamente que tudo isso é resultado da influência não apenas do cristianismo, né, que é um infantilizador de consciências, como na realidade atual, principalmente através da televisão e da publicidade. Então, se considerarmos a linguagem imbecilizante e infantilizada que tanto a televisão quanto a publicidade utiliza para com as pessoas do mundo em geral, poderemos compreender o processo de doutrinação que já há várias décadas vem controlando mentalmente as pessoas da raça humana, sejam essas adultos, sejam essas crianças, fazendo com que toda a humanidade seja vítima de um processo de doutrinação psíquica que acaba gerando aquilo que os médicos da nossa Casa Real Sagrada fazem chamar de espelhismo. Então, assim, a pessoa, ao não ser capaz de aceitar os próprios valores, a própria biografia e os resultados que obteve na própria vida, se espelha naquelas pessoas que ela está convencida de que são bem-sucedidas ou melhores do que ela, e dessa maneira projeta em si mesmo esses valores maravilhosos que ela encontra fora dela mesma em outras pessoas. É disso que se trata o espelhismo. E também a projeção de valores, que é uma coisa de mão dupla, né? Da mesma forma que a pessoa que sofre dessa doutrinação psíquica criada por cristianismo, televisão, publicidade e outros sistemas de crença e modelos mentais insuficientes, da mesma maneira que ela projeta valores positivos que ela não tem nela mesma, se inspirando em outras pessoas, aquilo que ela tem de ruim nela mesma, ela também trata de projetar em outros seres que ela deseja que sejam inferiores a ela, sem necessariamente isso ser verdade, né? Então é interessante compreender como os processos de controle mental e doutrinação mental, através do qual a humanidade no nosso planeta está sujeita, fazem com que as pessoas sejam felizes através da substituição dos próprios desejos pelos desejos daquelas pessoas que elas veem fora de si mesmo e acreditam que sejam felizes, né? Então imagina, ao longo dos últimos 1000, ou falando de Brasil, ao longo dos últimos 500 anos, né? Ninguém sabe o que acontece dentro das casas, né? Dentro das famílias, isso que os nossos médicos chamam de egrégoras e grupos kármicos, né? Que de tempos em tempos encarnam juntos na realidade física justamente para poder trabalhar, né, traumas e coisas que aconteceram em outras realidades físicas. Então é importante compreender como as famílias se formam e que elas são o resultado de egrégoras e grupos kármicos que estão ali aprisionados no mesmo sistema de crença e modelo mental
e que através de cada nova encarnação tem a oportunidade de trabalhar, né? Ou o comprometimento mais profundo com esses laços de família, ou o desprendimento deles, o que é algo que faz com que a gente compreenda cada vez mais e melhor o que é liberdade e possa praticar isso, né? E possa ter o poder de ser isso. Então, considerando a história do cristianismo e considerando a história do Brasil, a grande verdade é essa, é que as pessoas não sabem de fato o que acontece dentro das casas delas, né? Então, assim, falando de abusos, a grande verdade é que o que as famílias escondem é que existem seres que são maltratadores e seres que são maltratados, que são vítimas desses maltratadores, criando assim dentro das famílias relacionamentos extremamente abusivos, cruéis, torturadores, né? Lembrando que o maltratador ele é sempre mais velho, né? Não tem como alguém mais novo se transformar em maltratador, a não ser numa idade adulta para velhice. Mas assim, falando das famílias cristãs do planeta Terra, ou das famílias árabes, ou das famílias ateias, a família, desde uma perspectiva general, é uma célula muito poderosa, né? Dentro da qual, do ponto de vista do lar, acontecem coisas que não vão ser do conhecimento das pessoas que estão lá fora ou da sociedade, essa entidade imaginária que as pessoas acreditam que está ali para controlar elas, né? Então, assim, se por um lado nós temos pais maltratadores, sem paciência, que não são capazes de educar os seus filhos, né, e que batem neles, abusam, às vezes até chegando a abusar sexualmente, etc e tal, né? Então isso configura o pai abusivo, o pai maltratador, né? O pai ou a mãe, os adultos, etc e tal, porque o contrário não pode acontecer, não tem como uma criança abusar sexualmente, psicologicamente, fisicamente de um ser adulto muito mais forte do que elas. Então, basicamente, o que as famílias na nossa realidade são egrégoras e grupos kármicos de pessoas que dividem entre si, né, o arquétipo do abusador e o arquétipo da vítima, o arquétipo do abusado. E é muito importante compreender tudo isso para entender por que as crianças da atual geração são crianças envelhecidas e precoces, arrogantes e cagadoras de regras sem ter a menor experiência de vida, né? E tudo isso acontece graças ao fato de que os pais são infantilizados, incapazes de perdoar a si mesmo pelos erros que cometeram ou por vezes ainda seguem cometendo, né? Então, claro, do ponto de vista da dualidade, do ponto de vista da binariedade, do ponto de vista da realidade física, você tem de um lado pais maltratadores e abusivos e de outro lado filhos maltratados, né, traumatizados graças a todos esses abusos. E claro, a nossa sociedade cristã, a nossa sociedade ocidental, entre todas as outras nomenclaturas que podemos dar à nossa sociedade, não oferecem muitas soluções plausíveis ou adultas para esse tipo de problema, né? Então, assim, se você quiser tornar os seus problemas pessoais, familiares, públicos, né? A sociedade vai dar poucas oportunidades para que você possa resolver os seus problemas. Mais ou menos você tem aí 2 ou 3 caminhos para seguir, né? Que é a confissão religiosa, lembrando que o mundo religioso alberga todos os abusadores e cuida deles, né? E tenta fazer com que a vítima perdoe, tenta condenar a vítima, inclusive utiliza jargões e termos médicos como síndrome da falsa memória, né? Para dizer que, né, o que você pensava antes dos 3 anos de idade era tudo imaginação e não aconteceu, e é por isso que o crime de pedofilia no Brasil principalmente não prescreve, né? Justamente por quê? Porque é uma coisa que acontece muito, é o lugar comum das pessoas que nascem nesse local. Então você tem a confissão religiosa, você tem a psicologia acadêmica, né? Ou seja, uma psicóloga ou um psicólogo que de repente passou pelos mesmos abusos e graças a toda a orgia que é a vida acadêmica durante os 4 ou 5 anos de formação, a pessoa esquece, né, de resolver os próprios problemas dela, recebe um diplominha e acha que está apta a ajudar as outras pessoas a resolverem os próprios problemas. Então, a psicologia acadêmica, do ponto de vista da justiça, tanto jurídica quanto social, ela é bastante apaziguadora, né? A psicologia acadêmica ela peca muito pelo fato de fazer dos seus pacientes seres extremamente conformistas, ao invés de serem seres
que utilizam sua energia criativa para gerar soluções e mudar a sociedade ou a si mesmo para melhor. Então você tem a confissão religiosa, a psicologia acadêmica ou finalmente o sistema jurídico, né? Que acontece de uma maneira muito mais pragmática, menos sentimental, e etc. E então, quer dizer, essas soluções que a sociedade oferece fazem com que as vítimas tenham medo de denunciar os seus abusadores, justamente porque se a confissão religiosa, a psicologia acadêmica ou o sistema jurídico não fizerem bem o seu trabalho, existe ainda a probabilidade do abusador ser linchado publicamente, né? E se o abusado é um filho, é uma esposa, é uma pessoa que tem uma relação de afetividade a longas eras com a pessoa, né? Você vai ficar constrangido, né? Então você aceita o abuso que você foi vítima para não ter de gerar um abuso maior para com essa pessoa, que vai acabar passando por processos de ostracismo, linchamento, entre outras coisas, né? Então, claro, imagina a nível Brasil, que é um país jovem, que tem aí 500 e poucos anos, qual seria o resultado de tudo isso ao longo desses 500 anos, né? Imagina que em 500 anos uma alma ordinária, uma alma comum deve ter aí entre 5, 7, no máximo 10 encarnações. E é por isso que agora é importante que nós podamos compreender o resultado desse sistema abusador e vítima ao longo, desde o ponto de vista da reencarnação, ao longo da nossa linha temporal, né? Então é importante compreender que todas as egrégoras e grupos kármicos que compõem famílias encarnadas na nossa realidade, no fundo estão se retroalimentando de necessidade ou sentimento de vingança. Porque quem é pai e filho hoje, quem é esposa e marido hoje, e conformou família, né, através de laços de amor e união, casando, seja no civil, seja na igreja, como acontece com as almas clássicas do nosso planeta, e não tanto com as almas modernas, ainda que as almas modernas elas se inspirem em tudo aquilo que é clássico, perpétuo e tradicional, quando o amor entre eles acontece. Isso é algo muito interessante. Então é importante compreender, né, primeiro, essa retroalimentação vingativa que as pessoas acreditam que é amor, né? As pessoas brigam, maltratam e criticam umas às outras com a desculpa de que elas se preocupam e querem que você seja melhor, mas na verdade tudo é uma questão de vingança, tudo é uma questão de inveja, tudo é uma questão de competição, tudo é uma questão de frustração também. Então é importante que nós possamos reparar quais são as características da evolução da alma de um abusador e quais são as características da evolução, entre aspas, da alma de um abusado, justamente para compreender por que cazzo a gente vive em um mundo, né, de crianças envelhecidas sem experiências de vida cagando regra, né, e dizendo como o mundo deve ser, e adultos infantilizados achando que a pedofilia, a homossexualidade, a maldade, a crueldade são as coisas mais normais do mundo, principalmente para com as crianças que eles não têm capacidade de educar. E é curioso, porque essa conversa que a gente está tendo aqui me fez lembrar que semana passada eu estava na praia, tomando sol, e de repente eu vejo um jovem que devia ter ali entre os seus 13, no máximo 16 anos de idade, né? E era fim de semana, a praia estava até que cheia de gente, pessoas, famílias, etc. E esse jovem vinha assim, né, com uma sacola, né? Ele estava de chinelo, bermuda, camiseta, uma sacola tiracolo assim, né, de uma alça apenas, e um saco plástico nas mãos. E ele vinha, parava em frente das pessoas, ele estava catando lixo das praias, né, não tinha muito lixo na praia, mas enfim, sempre tem alguma coisa. Então ele catava uma garrafa plástica ali, uma bituca de cigarro aqui, e ele tinha uma forma meio teatral de ser, né? Ele olhava para as pessoas e eu percebia, eu posso ler o campo quântico das pessoas, e eu percebia o que ele estava pensando, ele realmente se sentia uma alma superior, porque enquanto todos estavam, né, se divertindo, desfrutando e relaxando na areia ou na água, ele sim era responsável e estava tratando de limpar toda a sujeira, né, como se a sujeira fosse uma coisa que não devesse existir e todos nós devêssemos nos escravizar para ter um nível de higiene perfeito, né? Mais ou menos isso era o que estava vibrando ali no campo quântico dele. E essa é justamente a geração zero, né, do que trata o título da nossa videopalestra gratuita de hoje. Justamente porque as gerações anteriores a essa são justamente a geração Y e Z, e nós não sabemos o que vai vir,
daqui em diante. Justamente por quê? Porque todas as influências que a gente sofre através de normativas impostas de forma draconiana para que você cumpra a lei e não faça questionamentos, né? Tudo isso vai modelar uma nova geração do ponto de vista, né, da infância, da juventude, e o fato de não sabermos o resultado que tudo isso ainda vai ter faz com que os nossos médicos chamem essa geração de geração zero. Né? Por quê? Porque o nada é o útero da criação, então tudo pode acontecer graças a essa geração de crianças envelhecidas, que na verdade, por que são crianças envelhecidas? Porque elas foram abusadas, né? Seja em vidas passadas paralelas e simultâneas, seja na própria infância. De maneira que acaba se criando um caráter bastante chauvinista, bastante cafona, tanto do ponto de vista do abusador como do abusado, né? Justamente porque o abusador, à medida em que ele evolui, ou seja, o mais velho, à medida em que ele quer se perdoar pelo próprio abuso, ele não quer ficar cultivando nele mesmo a culpa, né, por ser um estuprador, um violador de crianças, um abusador psicológico, entre outras coisas. Então o abusador, por ser mais velho, ele se infantiliza justamente, ele se torna uma pessoa mais infantilizada, que vai aceitar tudo nessa vida como normal ou como fases da vida, né? Inclusive os abusos e crimes que ele cometia, se arrependeu e já não tem mais interesse em seguir cometendo. Isso faz com que o abusador, ao longo do processo evolutivo dele, se torne um relativizador amoral, né? Para ele tudo é relativo, não existe uma fronteira entre o certo e o errado. Se você quiser levar o seu filho brincar num pomar, é a mesma coisa que levar ele brincar num matadeiro de animais, entende? Então o abusador ele acaba se tornando um ser extremamente infantilizado e simplista, que perde a fronteira entre o certo e o errado, fazendo assim com que a normalização, a banalização daquilo que configura um crime, como a pedofilia, ou daquilo que configura uma agressão e uma mutilação para consigo mesmo, né? Como as pessoas que protestam contra a sociedade cisgêneros, né? Acabam normalizando e banalizando, né? Como, por exemplo, a transexualidade infantil, que é algo que eu não sabia que existia, e faz uns meses ou um ano, não sei, que eu vi algo aí sobre o drag kid, né, que era uma criança que se dizia drag queen, né, e que dava conselho para as pessoas e que dizia para as pessoas como as pessoas deviam tratar, se comportar ao reagir, ao entrar em contato com aquilo que para muitos não é nada além de uma aberração, né, criada justamente por sucessivos traumas psicológicos como o abuso, né, seja esse abuso psicológico, infantil, sexual, físico, entre outras coisas. Então o abusador ele acaba se tornando um relativizador amoral que elimina as fronteiras entre o certo e o errado, permitindo assim que crimes como a pedofilia se tornem meros desvios psicológicos, o que não é bem assim, né? Mas existe muita gente que trabalha para que assim seja. E por outro lado, o abusado, a vítima, né, acaba adquirindo esse caráter envelhecido. Justamente por quê? Porque uma vez que ele jamais denuncia os traumas que o adulto fez para com ele e crê que perdoou esse adulto para poupar ele de um possível linchamento, né, seja moral, seja físico, a vítima acaba alimentando um complexo de superioridade para consigo mesmo, né? Por quê? Porque ele perdoou os próprios abusadores e não foi atrás de que a justiça fosse feita ou de que os traumas dele, os danos causados fossem reparados, né? Então ele acaba alimentando um complexo de superioridade para consigo mesmo e passa a querer dar ensinamentos para as pessoas, né? É o típico caso do padre de paróquia que é um abusador, se arrepende de ser um abusador e aí vai cuidar de crianças abusadas por outros padres de outras paróquias que não se arrependeram, que continuam sendo abusadores, né? Como nós vemos aí cada dia que passa nas notícias, inclusive recentemente, centenas ou dezenas de igrejas foram queimadas no Canadá, justamente porque no Canadá não para de aparecer quintal de igreja com ossada, né, de criança indígena e de pessoas sacrificadas que morreram e etc, né? E esse é o tema do qual o nosso blog trata, o nosso canal trata.
E por mais chocante que tudo isso seja, para mim, Rui Mendes é um motivo de grande felicidade, vendo que hoje em dia nem a imprensa aberta pode esconder todos os escândalos, né? Seja relacionado ao abuso de menores, seja relacionado com morte, sacrifício, satanismo, magia negra, entre outras coisas que eu passei os últimos 15 anos da minha vida estudando. Né? E não apenas estudando, como também em alguns níveis experimentando e comprovando. Né? Graças a Deus nunca fui fazer magia negra, mas enfim, como médico animósico e conector atemporal e guardião da psique humana e galáctica, pude experimentar muita coisa que faz com que a verdade simplesmente seja, simplesmente flua. Né? E por isso nós temos tantos desafetos, né? Porque as pessoas acham que você tem que prestar contas a elas, uma vez que você encontrou a verdade e elas não, né? Você tem que se sujeitar às regras delas para que elas continuem te admirando e te agradecendo, né? Por você ser quem você é e fazer bem o que você faz. É uma coisa muito engraçada. Mas voltamos aqui para o perfil do abusado, né? Então ele se torna, mesmo de maneira precoce, se torna um ser envelhecido, se crê superior porque jamais denuncia, e isso faz com que ele acredite que perdoou, mas quem não buscou justiça não pode perdoar. Alimente dentro de si um extremo complexo de superioridade que vai fazer com que ele queira dar ensinamentos. Né? E normalmente esses ensinamentos que ele vai querer dar é perdoar a tudo e a todos indiscriminadamente. E as coisas não são bem assim, porque se você perdoar a tudo e a todos indiscriminadamente, nunca vai haver maneira de que a justiça seja feita. E dessa forma, aquele que foi vítima de abuso acaba encontrando uma justificativa para se transformar em abusador também. Então, olha como é interessante a forma como as almas decrépitas, né, vítimas de defeitos que transformam elas tanto em abusadores como em seres abusados, acabem alimentando dentro de si ideias errôneas que vão fazer com que ele descubra que ele é aquilo, né, que fez mal para ele um dia também. E isso faz com que, né, então quer dizer, perdoa tudo e a todos indiscriminadamente, justamente porque protegeu aquele que fez mal para ele um dia, principalmente quando ele não podia se defender. E aí, claro, essa pessoa se empodera disso e ensina as outras pessoas a aceitarem aquele crime até que ele mesmo se vê, digamos assim, convencido de fazer aquele tipo de coisa. E é nesse momento que a vítima de abuso passa a ser o próprio abusador e ficar à vontade dentro disso, justamente por quê? Porque ele desenvolve o poder, né, de se achar que é uma pessoa que perdoa, então já que eu sou uma pessoa que perdoa, eu também tenho o direito de cometer o mesmo crime. E dessa forma as pessoas acabam renovando o ciclo de abusos dentro do qual elas estão aprisionadas, né? Ainda que você abandone o arquétipo da vítima em direção ao arquétipo do abusador, no momento em que você se arrepende de ser o abusador, você passa a ser uma vítima outra vez, porque você foi vítima na sua infância, então isso acaba criando um certo yin-yang satânico da maldade, que faz com que nós tenhamos como resultado essa geração zero, né? Que a gente não sabe se é um zero representando nada, ou se é um zero à esquerda, né? Que uma vez colocado à esquerda de qualquer número não tem valor nenhum, perdão, a esquerda está desse lado. Então, quer dizer, quais são os resultados da geração zero, né? Crianças extremamente envelhecidas, porém sem experiências de vidas nenhuma, que graças a um trauma e a ilusão para com o perdão, para com os seus próprios traumatizadores, passa a crer que é um sábio, né, e fica cagando regras, e é assim que nascem os pastores evangélicos, é assim que nascem os coachings, é assim que nascem os palestrantes de encher linguiça, entre outras figuras charlatanescas do nosso folclore contemporâneo, né? Então, no perfil do abusado, né, no caso do Brasil, né, crianças envelhecidas sem experiências de vida cagando regra, né? Você tem o Balão Mágico, você tem o Trem da Alegria, você tem a Maísa, você tem a Greta Thunberg, né? Um bando de pirralho que não sabe porra nenhuma querendo dar ordem para que adultos salvem o planeta. Então esse é o perfil das crianças envelhecidas da geração zero. E ao mesmo tempo você tem o perfil dos adultos infantilizados, né? Que são seres com extrema tendência à perversão, à competição, à vingança, entre outras formas de infantilismo. E, claro, abusos de todas as formas, né? Então, do ponto de vista arquetípico, no Brasil, quem são os abusadores, né? São os Felipes Netos da vida, os rappers adúlteros,
que se atiram do nono andar, né? O pagodeiro estuprador que come o rabo do próprio fã, entre outros arquétipos, né? O presidente que tem a iniciação sexual com animais e que faz filho em um monte de mulher e depois casa com uma menininha 30 anos mais nova, né? Todos esses são os perfis criados pelo arquétipo do abusador, que nada mais são do que pais extremamente infantilizados, né? E para compensar esses pais extremamente infantilizados, nós temos aí crianças envelhecidas achando que já têm experiência de vida, né? Querendo cagar regras para o mundo, achando que podem salvar ele e mudar o sistema da noite para o dia sem ter trabalho, né? Apenas trocando a viagem de avião, que é poluente, por uma viagem de trem, né? Deixando de comer carnes animais e comendo vegetal sem jamais abrir mão dos níveis de raiva e ódio profundo que sente por ser um frustrado impotente que não consegue nem decidir a sexualidade que quer ter. Então é algo muito interessante, né? Que poderia dar pano para muito mais manga, mas nós já estamos chegando aí a 26 minutos de vídeo palestra e por isso eu vou finalizar o nosso encontro aqui de hoje, mas pergunto a todos vocês como é para vocês, na realidade de vocês, a relação com essas crianças envelhecidas e pais infantilizados. Eu confesso que sofri muito a minha vida inteira graças a essa realidade, somente agora aos 41 anos de idade é que eu tenho capacidade, né, de visualizar e compreender tudo isso, livre dos traumas que foram incorporados dentro da minha realidade e que todas as pessoas que são seguidoras e espectadoras do nosso canal já conhecem e eu não preciso falar sobre. Mas então é isso, gente bonita, gente bacana, gente fina, gente elegante. Aqui estivemos durante esses 27 minutos falando sobre crianças envelhecidas e pais infantilizados, a geração zero, porque justamente o resultado que esses traumas que pais infantilizados criam em suas crianças da geração zero, os resultados que esses traumas tiverem é que vai modelar, é que vai galvanizar, é que vai arquitetar a psique, a sexualidade e as emoções, os planos mentais das gerações futuras vindouras quando elas forem adultas. Então é isso, gente bacana, gente bonita, gente fina, gente elegante. Agradeço a todas as pessoas que compõem a nossa audiência, agradeço a todos pelo nosso maravilhoso e primeiro festival de aulas de yoga durante o mês de junho. E aqui estamos com essa maravilhosa vídeo palestra gratuita para abrir os trabalhos do mês de julho. Aguardem novidades, seguimos em contato e trabalhando. Saudações cordiais alfa-sirianas a todos e muito obrigado!